O grande sonho do nosso protagonista era simples: ter uma vida normal, nada demais. Mas tudo vai por água abaixo quando o avô dele decide matriculá-lo numa escola, completamente fora do comum. Lá, todas as alunas parecem ter um parafuso a menos. E à primeira vista, a única vantagem nisso tudo é que ele é o único garoto da sala. Ah, e claro, só tem garota 10/10 por lá. A história começa com alguém chamando o nosso protagonista de mestre. Um sujeito o segue de bicicleta, em alta velocidade. Irritado, o protagonista manda ele parar de segui-lo, mas o cara insiste. Foi instruído a guiá-lo até a escola em segurança. Sem muita opção, o protagonista acaba permitindo, desde que mantenha distância, já que está quase passando por cima dele. Não foi fácil me transferir para uma escola normal. E se meus novos colegas te virem e descobrirem que nossa família na verdade é um clã? O guarda grita que, embora o nome da família tenha decaído, o protagonista ainda carrega o sangue do clã Fulong. Uma velhinha que passa ao lado ouve tudo e fica surpresa ao saber que ele é o sucessor de um clã. O protagonista manda ele calar a boca. Ele só quer levar uma vida normal. Em seguida, pede para o sujeito cuidar da vovó, que está quase desmaiando no chão ao descobrir sobre o sucessor do clã. Depois de despistar o sujeito, Jang Nan finalmente chega à Academia Blake. Agora sim, uma nova vida vai começar. Porém, do nada, a escola explode. Jang não entende nada. Será que foi uma bomba? Logo no primeiro dia, e já acontece algo assim? Ele se lembra das palavras do avô. A Academia Blake é uma renomada faculdade aristocrática. Eu vou ajudá-lo a entrar como aluno bolsista. Jang Nan, toda a nossa família está depositando suas esperanças em você. Enquanto lamenta pela escola ter explodido, uma garota bonita se aproxima e pergunta por que ele está ali agachado. O protagonista vê as explosões atrás dela e tenta tirá-la dali. Mas quando tenta se aproximar, a garota o agarra pelo braço com facilidade e o joga no chão como se não fosse nada. Você é um novo estudante transferido? Está fazendo uma grande confusão por nada. Isso é só a segunda-feira de saudação de armas. Honestamente, você é um idiota. Jang Nan sorri, sem graça. Agora ele entende, era apenas uma saudação de tiros de canhão para marcar o retorno às aulas. Mas, é claro que não. Aquilo definitivamente não é normal. Que tipo de escola faz isso? Até o chão do colégio foi destruído. Ele sente que seu velho o colocou em outra enrascada. A garota comenta que é melhor ele se levantar, senão vai se atrasar. Jang se levanta rapidamente e dá uma limpa na testa. É o primeiro dia de aula, precisa deixar uma boa impressão nos colegas e professores. Agradece a garota e diz que vai entrar primeiro. Ela fica sem entender aquele ânimo todo. Esse idiota. Será que ele bateu a cabeça com força e ficou estúpido por minha causa? Depois de um tempo, o protagonista chega em frente à sua sala. Todos já entraram. A professora comunica aos alunos que hoje terão um novo estudante transferido e pede para ele entrar. Jang está nervoso. Se pergunta o que deve fazer para agir como um aluno normal. Enquanto a professora o chama, tenta se acalmar. Ele fez seu dever de casa. Leu um monte de livros sobre como melhorar sua personalidade. Caminho. Após chamá-lo várias vezes, a professora sai e pergunta por que ele ainda não entrou. Quando Jang está prestes a responder, ela está atrás dele. O protagonista comenta: "Eu tô bem aqui, professora." Sua visão não parece ser das melhores. A professora então finalmente o leva para dentro. Meio nervoso, Jang Nan se apresenta. Diz que foi transferido do ensino médio de uma escola na cidade vizinha. Porém, quando tudo parecia correr bem, ele olha para frente e percebe algo estranho. Ele pergunta: "Professora, eu estou na sala errada? Por que só há garotas aqui?" Sem os óculos, ela olha atentamente para Jang, e só então percebe que ele é um aluno masculino. Pede desculpas. Quando viu o nome dele na lista, pensou que fosse uma garota. Por isso o colocou naquela turma. Jang se pergunta por que ela simplesmente não usa os óculos. Sua visão é tão ruim que parece até cega. Ele suspira, mas ao olhar novamente para as alunas até se anima. Aquilo pode não ser tão ruim assim. A professora lamenta o erro e diz que vai realocá-lo para outra turma. Mas Jang responde que tá tudo bem, já está ali mesmo. Inclusive já viu seu assento perto da janela. Agradece a professora e segue para o lugar. Ao se sentar, olha para o lado e vê aquela garota de antes. Pensa em dizer um oi, mas ela lança um olhar frio em sua direção. Jang acha melhor deixar isso pra lá. Observa o caderno dela e decide que provocar alguém assim não parece uma boa ideia. Ele sorri e até se emociona. Finalmente está conseguindo a vida normal que sempre quis. Momentos depois, porém, ainda no primeiro dia, tudo já começa a dar errado. Quase levou uma bala na cabeça. Jang Nan: "Eu já te disse, primeira aula da tarde. Você deveria estar lá embaixo em 3 minutos. Tá atrasado 1,56 segundos. Esse é seu aviso." Jang não tá entendendo nada. Gaguejando, pergunta por que ela tá com uma arma, se o avô tinha garantido que aquela era só uma escola normal. A garota começa a explicar. "Você tem certeza de que seu avô não te contou? A Academia Blake é um renomado instituto nobre da cidade, e ao mesmo tempo a maior faculdade para herdeiros de clãs." Jang pensa por um momento. Agora tudo faz sentido. Foi enganado. De novo, por aquele coroa fedorento. No próximo capítulo, a classe já está reunida para a primeira aula da tarde. Jang está indignado por estar naquele colégio. Não acredita que caiu nos truques baratos daqueles dois. De repente, o responsável chama a atenção dos alunos. A lição de hoje será a prática de tiros.
Essa é a instrutora Alice. Jang estranha. Essa não era a professora? Por que ela está se apresentando de novo? E o mais importante, como diabos ela vai dar aula de tiros com aquela visão toda sequelada? Com tudo pronto, Alice coloca os óculos e começa a explicar. Para ensinar com mais eficiência, devo temporariamente ignorar minha imagem e usar óculos. Mesmo que isso afete negativamente a opinião de alguém sobre mim, ainda assim, espero que todos continuem se esforçando nos estudos. A professora então pergunta qual é o aspecto mais importante do tiro, e direciona a pergunta para o protagonista. Manda ele responder. Jang, sem saber de nada, diz que o mais importante é ter balas. Todos caem na risada. A sabe-tudo ao lado dele responde que o mais importante é a precisão. Enquanto prepara a pistola, a professora confirma. A resposta está correta. O objetivo da lição de hoje é praticar como acertar um alvo com precisão e movimento. Primeiro, farei uma demonstração. Os alunos se animam. Vai ser o show da mestre. Vendo a reação dos colegas, Jang pensa que talvez ela seja realmente incrível. Alice coloca a mão no óculos, se posiciona e dispara 3 tiros. O protagonista olha para os alvos. Ela não acertou nenhum deles. Alice já esperava por isso. Sua baixa autoestima continua atrapalhando sua verdadeira habilidade de mirar com precisão. Jang tem a sensação de que ela nunca soube atirar direito. Encerrando a demonstração, Alice prossegue. Agora vocês vão praticar em duplas. Cada aluno recebe 10 balas. A cada acerto no oponente, vocês ganham 10 pontos. Quem terminar com 0 pontos, vai servir de alvo por uma semana. Todo mundo entendeu? O protagonista tá boiando. Como assim todo mundo entendeu? Ela deveria pelo menos ensiná-lo primeiro. A professora manda a aluna Shenje cuidar dele. Todas as alunas começam a rir. O novato tá lascado. Ninguém nunca venceu a Chenge num jogo de tiro. Só a veterana Lee consegue ir contra ela. Esse idiota vai jogar no Vasco. Os alunos abrem espaço. O tiroteio vai começar. A garota carrega sua arma. O protagonista não faz ideia de como foi parar nessa situação. Shenje diz que não há tempo para preparação em uma batalha real. O jogo já começou. Ela dispara e acerta 2 no protagonista, que derruba sua arma. Logo em seguida, ela acerta outra bala de paintball no joelho. Jang consegue pegar sua arma de volta. Mesmo sem querer machucar uma garota, ele atira. Porém, erra todas. Já desperdiçou 20 pontos. Shenje dispara outra e acerta a perna. O protagonista tenta dialogar, mas leva mais um tiro nas costas. O placar já está em 50-0. As alunas que estão assistindo riem da incompetência do protagonista. Ouvindo aquilo, Jang fica com raiva. Mira e dispara, mas Chen desvia de todas. Ele fica impressionado. Ela olha para ele e pergunta: desperdiçar balas é a única coisa que você é capaz de fazer? Quando está prestes a disparar novamente, Jang pede que ela espere. Só quer ser um aluno normal. Não é como se ele quisesse aprender a atirar. Mas a mina não tá nem aí. Continua atirando. Não vai deixá-la escapar com uma desculpinha tão patética. Ela pega a pistola do protagonista e diz que acabou pra ele, disparando mais 2 balas. Jang já tá se cagando todo. A pontaria dela é tão boa que consegue escolher exatamente onde quer acertar. A bala se aproxima. A professora observa. Jang dá um passo e pula pro lado. Consegue desviar. A bala ia direto nas bolas. As alunas ficam impressionadas. Ele conseguiu desviar das 2. A outra bala ia na cabeça. A garota não acredita que aquele saco de pancadas conseguiu escapar. Enquanto tenta se manter em pé, Jang comemora por ter protegido sua dignidade como homem, e depois cai de cabeça no chão. Uma aluna que estava observando de longe acha aquilo interessante. A médica aparece para cuidar do coitado. A garota na janela continua animada. Aquilo é super interessante. Esse cara parece super forte. Eu vou desafiá-lo para um duelo. Logo depois, vemos alguns garotos batendo em Jang. Eles não acreditam que aquele fracote covarde que mal consegue se defender é o herdeiro do clã Fulong. Jang tá na enfermaria, desperta assustado. Precisa falar com seu velho para ser transferido para outra escola. Não vê diferença entre essa e a que estudava antes. Tudo que ele quer é levar uma vida normal. De repente, uma garota arromba a porta do quarto com um chute. É a mesma de antes. Mal entra e com toda a delicadeza do mundo pede por um duelo. A porta, claro, cai bem em cima do protagonista. Ela se aproxima, perguntando se ele está bem. Suspira, meio desanimada. Embora o novato seja um pouco ágil, seu físico deixa a desejar. Estudante Jangnan, você finalmente acordou. Levante-se logo pra gente duelar. Jang, ainda assustado, quer saber quem diabos ela é. Essa é Lee Cici, do 2º ano, ou seja, sua veterana. Ela se aproxima ainda mais e pergunta se ele aceita o desafio. Mas então hesita. Jang não está na melhor forma. Quase perdeu as bolas há pouco. Não seria justo. Melhor esperar até que ele se recupere um pouco. Jang pede calma. Por que ele tem que aceitar aquele duelo? São todos colegas de escola. Não podem simplesmente se dar bem? A veterana explica que ele, Jangnan, foi o único aluno dessa escola a desviar de uma bala de Chen-Ji. Por isso, ela o considera um oponente formidável. Ele fez o que qualquer homem normal faria se estivesse encurralado naquela situação. Protegeria seu jubileu a qualquer custo. E como ela mesma pode ver, ele tá todo acabado. E ainda foi esmagado pela porta que ela destruiu. Primeiro, precisa se recuperar. Sua veterana aceita. Isso faz sentido. Vai encontrá-lo depois que ele estiver melhor.
Jang pensa que precisa urgentemente sair daquele lugar amaldiçoado. Do lado de fora, Tina observava tudo. Ele conseguiu provocar Lee Si-si, do clã Qian Ying, logo no primeiro dia aqui. Esse saco de pancadas é impressionante. Às 2h30, Jang volta para a sala de aula. Lá, ele se sente um pouco melhor. Uma das alunas comenta que alguém está o chamando. As demais não entendem por que aquela pessoa estaria procurando justamente o novato. É a mesma maluca de antes. Está ansiosa pelo duelo. Aparece perguntando se ele já está recuperado. Jang está sem a menor paciência. Como alguém normal se recuperaria em tão pouco tempo? Você acha que eu sou um alienígena ou algo assim? A garota vai embora. Mas, uma hora depois, tá de volta à sala, ainda insistindo no duelo. Ela simplesmente não dá paz ao protagonista, e volta de novo passado mais uma hora. Chen Jie, no assento ao lado, apenas observa o sofrimento dele. Na saída da escola, a maluca reaparece, pressionando Jang mais uma vez. Ela se aproxima e, com facilidade, arregaça a parede. Jang se rende, aceita o duelo e marca para o horário do almoço do dia seguinte. A doida se anima, mas o protagonista impõe uma condição. Ele quem vai decidir o que farão no duelo. Ela aceita sem questionar. Enquanto observa se afastar, Jang ri em pensamento. Já tem tudo planejado. Amanhã nem vai voltar para aquela escola. Assim que chegar em casa, vai pedir ao avô para transferi-lo de colégio. No entanto, quando encontra o avô, ele está num lugar bem acabado. Jang pergunta por que não foram para casa ainda. O coroa, nervoso, tosse 2 vezes e responde: "Esta é a nossa casa." O protagonista, sem entender nada, tenta se acalmar, se senta e pede para um dos dois explicar o que está acontecendo. O velhinho lança um olhar para o outro homem, que começa a falar. Meio nervoso, tenta inventar uma desculpa, mas logo confessa: "Nós nunca estamos juntos como uma família dentro de casa." Você não diria que viver no mesmo espaço cultiva um vínculo mais profundo entre 3 gerações? O velho fica bravo com a resposta. Não era para ele explicar dessa forma. Nem ele mesmo acreditaria naquelas palavras. Depois de levar uma bordoada, o homem desconta a raiva em Jang, questionando por que sempre os anciões precisam relatar tudo o que fazem para o moleque. O velhinho manda os dois se acalmarem, ele mesmo irá explicar. Na verdade, é para o seu próprio bem. Não há como um estudante pobre entrar na Academia Blake. Então, eu disse ao seu pai para vender a casa. Foram necessários muitos contatos para fazer você entrar naquele lugar. O outro homem também tenta animá-lo. Como Jang sempre dizia que queria se tornar uma pessoa normal, lá na Academia Blake, ele pode realizar esse sonho. Mas o protagonista não acredita que aquela escola seja normal. É um colégio para educar herdeiros de clãs. Eu quase morri com uma bala de paintball. Além disso, aqueles alunos parecem perigosos. Eles são como vilões. Tanto faz, não tem como eu ficar lá. Por favor, me transfiram para outro lugar. O vovô tosse e diz: "Veja bem, pequeno Nan, nós não temos mais dinheiro." Jang se cala na hora. Agora sim, ferrou tudo. No dia seguinte, de volta à Academia Blake, o protagonista pensa que seu sonho de ser um estudante normal foi completamente por água abaixo. De repente, Chang'e passa por ele. Ele tenta cumprimentá-la, mas ela simplesmente ignora. Logo depois, a doidinha também chega, chama por Jang, corre em sua direção e lhe dá um abraço esmagador. Já que ele chegou, o duelo pode começar. Jang, desesperado, manda ela sair de cima dele primeiro. Ela pergunta o porquê e ainda cumprimenta os alunos que estão chegando. Com suas últimas forças, ele sai correndo com ela nas costas e a leva até um lugar mais isolado. Tenta acalmá-la e, já que ela quer tanto esse duelo, propõe uma condição. A veterana se anima um pouco ao ver ele mais interessado e pergunta qual seria a condição. "Já que foi você que me desafiou, definitivamente não podemos competir em algo em que você é boa. Se vamos duelar, tem que ser em uma área fora da sua especialidade. Não, o que eu quero dizer é, vamos competir em algo em que eu sou bom. Assim você vai se sentir realmente desafiada." A cabeça de vento cai no papo dele. Diz que faz um certo sentido e pergunta qual será o desafio. Pensando na melhor opção, Jang propõe uma competição na cozinha. A garota pensa um pouco sobre o assunto. Jang nunca perdeu uma batalha quando o assunto é comida. Sua mãe os abandonou e nunca mais voltou. A tia vive ocupada, trabalhando no exterior. E o único servo da casa é um desastre na cozinha. Sem alternativas, o protagonista acabou aprendendo a cozinhar por conta própria. Quando o velho provou o prato, reclamou na hora, disse que aquilo era inaceitável, que nem mesmo subordinados de mais baixo nível mereciam comer algo assim. O outro também criticou, afirmando que a culinária de Jang ainda estava muito abaixo da falecida avó. Mas apesar das palavras duras, nenhum dos dois quis admitir a verdade. Comeram tudo, não deixaram nada nos pratos. De volta ao presente, a doidinha aceita o desafio. Na hora do almoço, vai encontrá-lo na cozinha do clube de culinária. Sai toda animada, quase pulando de alegria. Vendo aquela empolgação toda, Jang já pensa que pode estar ferrado. Se pergunta se todas as mulheres são naturalmente boas na cozinha. O horário do almoço chega. Jang pede ajuda à colega, perguntando onde fica a cozinha do clube de culinária. Chen Jie, curiosa, questiona por que ele precisa ir até lá. Meio sem jeito, ele diz que tem que encontrar uma pessoa. Ao chegar na cozinha, Jang fica impressionado com o tamanho do lugar. Lee Si-si já estava lá esperando, e se anima ao vê-lo. O protagonista fica meio travado ao vê-la vestida daquele jeito.
Como não sabia que teria esse tipo de duelo, ela não trouxe seu avental e acabou pedindo um emprestado de um dos criados. Desde a primeira vez que entrou no clube, ela causou uma explosão ao ligar o fogão. Desde então, está na lista negra do pessoal. Jung se assusta e pensa que aquilo não fazia sentido. Por que ela aceitou cozinhar? Isso pode encurtar seu tempo de vida. Ele repara no avental. Definitivamente é de um otaku. Não tem como eles não terem segundas intenções. Mas, mesmo assim, tenho que admitir, isso ficou muito fofo nela. Ela dá um tapa nele e pergunta quais serão as regras. Já preparou tudo. Jung pensa que, por mais fofa que seja, ainda é só uma idiota super forte. Ele começa a explicar. As regras são simples. Usando os ingredientes disponíveis, cada um vai preparar um único prato. O vencedor será quem fizer o mais delicioso. Caso ganhe, a baixinha quer que ele atenda a um pedido. E o mesmo vale para ele. É uma aposta. O protagonista concorda e pergunta quem será o juiz. Lee Cici manda ele não se preocupar. Se vamos fazer comida gourmet, nosso juiz aparecerá por conta própria daqui a pouco. Vamos começar a competição. Mesmo sem entender muito bem, Jung começa. A veterana, cheia de raiva, tenta cortar a batata. Parece que quanto mais descasca, menos sobra. Esmaga tudo sem querer, vai acabar fazendo um purê. Jung percebe que ela é péssima nisso. A carne que ele prepara, por outro lado, já exala um cheiro delicioso. Enquanto isso, Lee Cici está sofrendo. Se pergunta por que cozinhar cansa mais do que treinar. Ela sente o cheiro da comida de Zhang e desanima um pouco, mas tenta continuar diante de um oponente tão habilidoso. O aroma atravessa o corredor e chega até uma garota que estava dormindo. Ela se levanta na hora, hipnotizada pelo cheiro, e começa a seguir o rastro da comida. O protagonista termina de preparar seu prato e pensa que talvez tenha superestimado as habilidades culinárias da veterana. Deus, que tipo de criatura divina seria capaz de fazer isso? A baixinha admite que ele realmente é um oponente forte, mas ainda se recusa a aceitar a derrota. Porém, já está bastante claro quem ganhou e quem perdeu. Jung aponta para o prato que a veterana preparou e diz: acho que provavelmente poderíamos julgar apenas pela aparência. Essa coisa obscura na mesa é. Ela o interrompe perguntando se ele está falando da sua receita especial de chocolate com purê de batata. Jung não acredita que ela conseguiu dar um nome àquilo. A baixinha percebe outra pessoa chegar e a cumprimenta. Ao vê-lo, o protagonista quase tem um derrame nasal, notando que a recém-chegada é um pouco volumosa. Trata-se da juíza Wang Shi, que seguiu o cheiro da comida até ali. A veterana então apresenta o novato a ela. Wang já havia ouvido falar dele e não perde tempo, sentando-se para começar a degustação. Jung nem percebeu quando ela passou por ele. Se pergunta se ela teletransportou. Ela prova primeiro o prato do protagonista e claramente acha saboroso. Jung, impaciente, pensa: decida logo, isso aqui não é um programa de culinária, mas definitivamente eu já venci esse duelo. A veterana Lee disse que faria qualquer coisa se eu ganhasse, então posso pedir que ela me ajude a deixar esta escola. Wang pega na mão dele e o declara vencedor. Jung olha para os pratos, sem acreditar que ela realmente comeu aquela receita especial, ou seja lá o que aquilo fosse. Preocupado, ele pergunta se ela está bem, ou se precisa que chame uma ambulância. Toda orgulhosa, Lee conta que apenas Wang Shi é capaz de suportar sua comida. A gulosa agarra o braço do protagonista e se apresenta. Jung Nan, me chamo Wang Shi. Por favor, cozinhe bastante para mim no futuro. Ah, quero dizer, preciso dos seus conselhos. É um prazer conhecê-lo. Chen Ge, brechando lá atrás, não tira os olhos do protagonista. Não acredita que ele conseguiu conquistar aquelas duas. Ela se pergunta quem ele realmente é. Ao ver Wang colada nele, fica irritada e entra batendo a porta. Todos olham. Ela se aproxima e dá um sermão em Wang. Ela entrou na sala do clube durante o intervalo do almoço sem permissão, o que vai contra as regras do colégio. Lee fica meio sem jeito, enquanto Wang mantém uma expressão de poucos amigos. O intervalo do almoço já está quase acabando. Vocês já podem voltar para suas aulas agora. A baixinha concorda e, ao sair, diz a Jung que, como prometido, vai lhe conceder um desejo. Depois que ele pensar bem, é só pedir. O protagonista apenas concorda. O clima fica pesado com os três ainda ali. Chen-Ji decide deixar essa passar, já que é a primeira vez de Wang naquele lugar. Mas vou te dar um aviso. Saiba qual é o seu lugar. E mantenha a distância desse idiota. Ela olha para Jung e o chama para irem. Nervoso, ele tira o avental e a acompanha. Wang se despede e quando os dois saem, diz: um cara que sabe cozinhar comida deliciosa. De jeito nenhum que eu vou deixar você ficar com ele. Lá fora, Chen-Ji explica: já que você é novo e não conhece as regras, não será penalizado com severidade. A partir de agora, você vai substituir Lu Ren e cuidar do Blake. Blake é o mascote da escola, o bichinho de estimação do diretor. O protagonista pensa que deve ser só um apelido que deram ao mascote, e logo se pergunta que tipo de animal ele é. A garota olha pra ele e o chama de idiota. Jung vai conhecer o tal Blake. Não imaginava que fosse um leopardo, e começa a tremer só de ficar perto do bicho. Já esperava que nada de bom viesse daquela escola. Será que ele vai virar o jantar do mascote? De qualquer forma, tenho que ficar calmo, já que é só um pet. De repente, o leopardo solta um rosnado, e o protagonista sai que nem uma bala. Só um idiota não correria numa situação dessas. Não vai jogar a própria vida fora. O leopardo, com uma expressão fofa, parece querer brincar e sai correndo atrás dele. Jung entra em pânico.
Não tem como um ser humano comum fugir de um leopardo. Ele corre até a piscina e pula, mesmo sem saber nadar. Droga, vou partir dessa pra melhor. Pelo menos meu corpo vai estar inteiro. Mas logo depois de pular, ele se lembra. Leopardos também sabem nadar. Chen-Ji, que estava observando tudo, tira os sapatos e pula na piscina atrás dele. Ah, estou prestes a morrer? Consigo ver a luz? Um anjo está vindo me buscar. Chen-Ge consegue alcançá-lo e o leva até a superfície. Ela pergunta se ele está tentando morrer e manda que pare de se debater. O coitado desmaia. Sinceramente, como alguém tão cheio de energia não sabe nadar, ela o tira da piscina. É a primeira vez que está em um estado tão patético. Tenta acordá-lo com uma massagem cardíaca, mas não funciona. Vai fazer respiração boca a boca, mas então chama Blake. Assopra aqui. Jang começa a tossir e finalmente desperta. Ele olha para Chen-Ge e se pergunta se ela é um anjo. Ainda dá pra ver que tá meio confuso. Aos poucos volta à realidade e todo corado pergunta se foi ela quem fez a respiração boca a boca. Ela responde que foi o Blake. Sem perder tempo, Jang vomita. Chen-Ge comenta: "É assim que você trata seu salvador?" Como ele já tá melhor, ela se prepara para ir embora. O protagonista pede que espere. As roupas dela estão bem molhadas, então ele tenta oferecer seu casaco, mas logo lembra que também está todo encharcado. Chen-Ge recusa, dizendo que não precisa, e já vai indo. Antes que ela se afaste, Jang a chama e agradece por tê-lo salvado. Ao ouvir aquilo, ela para por um instante, sorri e acena para ele. Jang percebe e se pergunta se ela realmente acabou de sorrir. A cena corta para Chen-Ge ainda criança. Um homem, com um revólver na mão, coloca sobre seus ombros a responsabilidade de ser a única sucessora do clã. Logo antes, ele havia acabado de atirar em seu cachorro. Em seguida ele diz, mesmo na doença, a futura chefe não pode agir de forma indisciplinada, caso contrário, não estará apta a proteger as coisas que ama. Nosso mundo é cruel. Se você relaxar, tudo o que gosta pode desaparecer em um segundo. Uma vez no topo, será você quem estará no controle. De repente, Shang desperta assustada, coberta de suor, leva a mão à testa e percebe que está quente. Em silêncio reflete: aquele idiota deve ser o meu nêmesis. No dia seguinte, o pátio da escola estava lotado. O protagonista não entendia o motivo. Todos os estudantes haviam sido reunidos para o anúncio do temido treinamento de sobrevivência. Chang, séria como sempre, deu a ordem: não fique perambulando. Vamos para o ponto de encontro. Zhang entrou em pânico só de ouvir as palavras treinamento de sobrevivência, e nervoso perguntou o que aquilo significava. Shang não respondeu, estava visivelmente mal. O protagonista percebe e pergunta se ela está bem, mas ela apenas o ignora, manda que se apresse e segue em frente. De repente, alguém chama por Zhang. É a baixinha maluca. Sem cerimônia, ela pula em suas costas e o cumprimenta com entusiasmo. Logo depois, a robusta também aparece, agarrando o braço dele com naturalidade. Os alunos ao redor ficam indignados, sem acreditar que o protagonista está ficando com as duas. Zhang pergunta se elas também vão participar do treinamento. A baixinha responde que sim, animada para mostrar suas habilidades. A outra também se mostra empolgada, dizendo que com Zhang no grupo, o javali que a baixinha matou da última vez vai ficar ainda mais delicioso. O protagonista não entende nada e questiona o que exatamente é esse treino de sobrevivência. Li Sisi explica que é basicamente passar 2 dias em uma floresta cheia de animais selvagens. Animada, Wang comenta que da última vez a baixinha matou até uma piton para elas comerem. Zhang fica em choque, pensa que se continuar muito tempo naquela escola, vai acabar indo para a cova mais rápido do que imagina. De repente tem uma ideia. Chama a baixinha e lembra da aposta que fizeram antes, dizendo que ela precisa cumprir seu desejo. Mas, quando está prestes a revelar o pedido, Cheng retorna para buscá-lo. Ela o puxa, dizendo que desse jeito ele vai acabar atrasando a aula. No fim, parece que o protagonista terá que primeiro sobreviver ao treino, para só então pedir ajuda à baixinha. Zhang nota que a mão de Cheng está quente e pergunta se ela está com febre. Ela manda que cale a boca, mas ele continua preocupado. A professora Alice reúne todos os alunos e anuncia o treinamento de sobrevivência na selva. Ela explica que estão numa área de segurança da Academia Blake, longe da crueldade do mundo exterior. Essa experiência selvagem servirá para fortalecer a resistência, a agilidade e a capacidade dos estudantes de reagirem diante do perigo. Enquanto Alice continua, Zhang pensa que aquilo parece apenas um simples piquenique para o restante. Alice explica que as autoridades da escola prometem proteger a todos, mas acrescenta que para saírem inteiros, dependerá apenas das próprias habilidades de cada um. O protagonista se pergunta se vão resgatar apenas o pedaço que sobrar dele. Encerrando, a professora manda todos formarem duplas e avisa que espera ver cada um vivo em 2 dias, no local da assembleia. Em meio a tantos alunos, faz questão de destacar um nome: Zhang Nan. Zhang diz que entendeu, mas pensa que ela deveria pelo menos usar um par de óculos. Quando chega a hora de formar as duplas, todos encontram parceiros com facilidade, menos ele. Sozinho, perdido entre a multidão, parece até eu na época da escola. Desanimado, se pergunta o que vai fazer. Desse jeito vai acabar morrendo de verdade. É então que surge Cheng-Ge, chamando-o de idiota e perguntando o que ele está fazendo parado ali. Antes que consiga responder, ela lhe entrega a mochila cheia de armas e ordena que a siga. Sem acreditar, o protagonista pergunta se ela realmente vai se juntar a ele. Cheng-Ge confirma,
mas deixa claro o motivo. Se um novato como ele acabar sendo despedaçado por animais selvagens, toda a classe se tornará motivo de piada. Jang congela no lugar. No fundo, pensa que talvez ela esteja de fato preocupada com ele. Em sua mente, imagina a cena dela pedindo para protegê-lo, corada e envergonhada. Se alguma coisa acontecer com você, eu não vou saber o que fazer. O protagonista diz que fará o seu melhor, mas ao olhar para frente percebe que a garota já não está mais lá. Assustado, grita para que ela espere. Enquanto caminham, Chang'e começa a explicar a situação. Eles precisam atravessar a floresta para chegar a um ponto específico na montanha. Há 3 caminhos possíveis no total. As áreas marcadas em vermelho no mapa representam zonas de perigo. Essa é uma floresta natural, cheia de animais selvagens e plantas desconhecidas. Essas rotas no mapa foram estabelecidas pelas autoridades da escola. Já as outras áreas, ninguém sabe ao certo, podem ser extremamente perigosas. Antes que continue, Chang'e sente algo estranho. Com um tom sério, manda Zhang não se mexer. Algo está vindo. O protagonista manda não assustá-lo assim. Chang pede a bolsa, mas quando ele entrega e ela abre, percebe que não tem nenhuma arma. Zhang não entende. Ela comenta que, para a sorte dele, ainda restava uma pá. O protagonista fica confuso. Achava que as coisas já estavam perfeitamente bem. De repente, uma cobra aparece bem na frente dele. Chang pega a pá e corta a cabeça do animal com facilidade. Zhang quase morre ali mesmo, só no susto. A garota fica ensanguentada, e ao limpar o rosto, olha para Zhang, que está paralisado depois de experimentar de perto a sensação de quase morte. Chang o manda se recompor e segui-la. Zhang agradece e pensa que precisa agir de outra forma, não pode continuar sendo salvo apenas por ela, precisa proteger sua própria dignidade. Chang comenta que todos os novatos reagem da mesma maneira, mas que a sucata precisa ser temperada até se tornar aço. Depois manda ele pegar a bolsa e não perder tempo. Zhang concorda e enquanto a acompanha, pensa: de algum jeito, eu sinto que ela não é tão fria quanto aparenta. De qualquer forma, até agora ela já me salvou 2 vezes. Eu definitivamente não posso perder o foco na próxima vez. Ele comenta que ela é bem forte, afinal conseguiu matar uma Python com facilidade, usando apenas uma pá militar. Chang baixa a cabeça, lembra do passado, e diz que, quando não se pode contar com a sorte, qualquer coisa ao redor pode se transformar em uma arma. Zhang pergunta se ela ficou assustada. Com ar de superioridade, ela responde: assustada? Um idiota que nem você não parece entender a diferença entre nós. Ao ouvir aquilo, Zhang acaba lembrando do passado. Quando criança, um grupo se aproximou dele ao descobrir sua ligação com um clã. O valentão comentou que ouviu boatos de que, não importa o quanto batessem em Zhang, ele nunca levantava a mão. Vamos ver se isso é verdade. Os moleques começam a bater nele, chamando Zhang de inútil. Um deles tem a ideia de aleijá-lo. Afinal, se conseguissem, poderiam se gabar de serem mais fortes que um clã. Ao ouvir isso, Zhang grita para não o associarem a nenhum clã. Diz que não é esse tipo de pessoa, que não machuca ninguém e não quer machucar. Os garotos caem na risada debochando. Como ele poderia machucar alguém, sendo apenas um fracote? O líder então ordena que virem Zhang do avesso na base da porrada. Zhang pensa que não deve revidar. Repete isso várias vezes em sua mente, mas de repente algo acontece. Seu olhar muda. No presente, o protagonista reflete que já esqueceu quase tudo. Não consegue se lembrar do que aconteceu depois daquele instante, apenas se pergunta quem foi que o salvou naquela ocasião. De repente, Chang agarra sua cabeça e o abaixa. 2 flechas passam rente pelos dois. Zhang, assustado, pergunta o que aconteceu. Um rapaz loiro surge e pede desculpas, dizendo que quase os acertou sem querer. Chang se irrita, afinal, ele quase os matou. O loiro tenta se justificar, dizendo que foi um acidente. A presa que estava caçando correu naquela direção. Pergunta se eles a viram. Zhang logo pensa na cobra que haviam matado. Chang confirma, dizendo que sim, que eles já a haviam eliminado. E acrescenta que assim, ele não precisa mais ferir ninguém. Em seguida, manda que não perca a presa da próxima vez. Os dois então se afastam. O loiro lança um olhar torto para eles. O protagonista, surpreso, comenta que Chang foi bondosa demais. Não esperava que o perdoasse tão facilmente. Chang, séria, responde que aquele rapaz não é do colégio. Explica que a presa de quem ele falava, na verdade, era ela mesma. Zhang não entende, até que ela esclarece. Nesta floresta, para você e os outros, os únicos inimigos serão os animais selvagens. Mas eu, basicamente, preciso apanhar para ficar mais forte. A cena corta para o líder do clã de Chang'e, Tiangi. Seu nome é Chen Jin. Ele comenta que Chang já deve estar dentro da floresta e pergunta à mulher ao seu lado se todos os homens estão em posição. A mulher se aproxima e relata ao diretor que encontraram um contratempo. Toda a força deve continuar mantendo a guarda. Temo que não possamos lidar com a jovem. O diretor então pergunta sobre o clã Simosi, cogitando que Chang'e possa estar em perigo. No entanto, mesmo demonstrando certa preocupação, acrescenta que como herdeira de um clã, ela não pode se tornar dependente da proteção deles. No próximo capítulo, a cena retorna para os dois presos dentro de um buraco. Zhang verifica a febre de Chang. Ela está muito quente, e ele não sabe o que fazer. Além de estarem encurralados, não havia nem água para tentar refrescá-la. Ele a encara, observa seu corpo ofegante, engole em seco e fica corado. No que estou pensando? Se ela acordar, com certeza vai me jogar contra a parede com tanta força que vai ser impossível me tirar de lá. Chang cruza os braços e murmura que está com frio. O protagonista sente que precisa agir, tira a própria roupa e a cobre, ficando apenas com sua sunga de velho.
Logo, sua mente volta ao que havia acontecido uma hora antes. Ela estava enfrentando alguns lobos, enquanto Zhang só dava suporte. Ele reparou em seu estado. Exausta, mal conseguia se manter de pé, cambaleando e respirando com dificuldade. Zhang havia esquecido que ela ainda estava resfriada depois de tê-lo salvado ontem na piscina. Preocupado, sugeriu que descansassem um pouco. Mas Cheng insistiu que estava bem, disse que precisavam encontrar um lugar seguro, caso contrário, acabariam em uma situação muito pior. Nesse instante, Zhang ouviu algo vindo em alta velocidade. Rapidamente ergueu a panela e conseguiu interceptar. Era um inseto estranho, veloz como uma bala. Devido à sua condição, Cheng nem percebeu e apenas perguntou ao protagonista se ele estava jogando tênis. Zhang desconversou e concordou que precisavam achar um lugar seguro, então se ofereceu para carregá-la. Ela pensou por um momento e recusou, mandando que ele priorizasse a própria proteção. Zhang, no entanto, não deu a mínima para a opinião dela. Simplesmente a agarrou e a ergueu no ombro. Irritada, Cheng o chamou de idiota e quis saber o que ele estava fazendo. Enquanto a carregava, Zhang retrucou que ela não devia agir daquela forma, quando estava claramente doente. Acrescentou ainda que, de toda forma, ele era um homem, então desta vez, seria ele quem iria protegê-la. Só que no segundo seguinte, acabou batendo a cabeça dela contra uma árvore. Cheng ficou meio brava, mas no fim cedeu, dizendo que seria melhor se ele a levasse nas costas. Momentos depois, os dois se deparam com um lobo. Zhang não acredita que tenham encontrado uma matilha logo pela manhã. Cheng, desconfiada, começa a farejar o ar e percebe que aqueles animais foram colocados ali por humanos, o que só piora ainda mais a situação. Cheng conta que tudo aquilo são testes direcionados a ela. Ela reflete: embora seja verdade que meu pai tenha organizado um treinamento adicional no passado, é impossível que ele tenha feito esse tipo de ataque mortal surpresa. O que significa que estamos sendo atacados por um terceiro, mas o clã não reagiu. Podemos estar em apuros. Zhang pergunta o que farão agora, já que é impossível para ele derrotar tantos lobos sozinho. Cheng murmura: se eu não estivesse doente. O protagonista pensa que não é hora para se desesperar, respira fundo e afirma que só precisam de uma abertura. Ao olhar para o lado, vê um galho e comenta que, provavelmente, lobos não são muito diferentes de cães. Chuta o galho, mas os animais apenas observam o objeto passar. Ele cai no chão e nada acontece. Cheng suspira, dizendo que agora estão acabados. Porém, logo depois, os lobos correm atrás do graveto. Nem o próprio Zhang acredita que realmente funcionou. Cheng, desconfiada, se pergunta se aqueles animais foram realmente treinados por humanos, e de repente, sente uma forte dor de cabeça. Ela ordena que Zhang espere, pois aquele caminho leva a uma zona perigosa. Mas já era tarde demais. Caíram diretamente na armadilha, e foi assim que os dois acabaram presos dentro do buraco. De repente, Cheng começa a murmurar. O protagonista, assustado, pergunta se ela havia acordado, mas logo percebe que não, estava presa em um pesadelo. Entre sussurros, ela diz: prometo que vou treinar adequadamente de agora em diante. Por favor, não o machuque. Zhang entra em pânico, coloca a mão sobre a cabeça dela e tenta acalmá-la, repetindo que está tudo bem. Quando ela começa a chorar, ele insiste: não tenha medo, tá tudo bem. Aos poucos, Cheng vai se acalmando. Mesmo sem entender que tipo de pesadelo poderia atormentar alguém como ela, Zhang se pergunta como uma garota tão séria e dedicada poderia ficar tão abalada por sonhos assim. Na verdade, mesmo ela sendo rude e sempre brava, parece que no fim das contas está sempre me ajudando. Bom, voltando ao que importa, preciso encontrar um jeito de sair daqui e cuidar dessa febre dela. Tempo depois, ele desperta sem perceber que havia pegado no sono. Ao conferir a febre de Cheng, percebe que está melhor. Zhang olha para cima e conclui que provavelmente consegue escalar sozinho. Mesmo apreensivo, decide deixá-la ali e tentar buscar ajuda. Consegue sair, mas logo lembra que aquela é uma zona perigosa, e por isso, dificilmente encontrará alguém. Sua barriga ronca, e enquanto pensa em preparar algo para comer, surge uma ideia. Em outra parte da floresta, Li Sisi já havia abatido vários animais. A gulosa comemora sua caça e elogia a amiga, enquanto a baixinha não consegue esconder a felicidade. Prevenida, Wang havia trazido até temperos. As duas formam uma bela dupla, mas ainda assim recordam do protagonista. Comentam que, se ele estivesse ali, seria melhor. A baixinha admite que apenas ele consegue vencê-la em um duelo de culinária. Animada, Li Sisi se levanta e a chama para procurarem por ele, mas Wang lembra que isso é quase impossível, já que a floresta é imensa. Nesse instante, ela sente um aroma familiar. É a comida de Zhang. No buraco, o guerreiro está assando algo improvisado. Guiadas pelo cheiro, as duas logo o encontram. Surpreso, Zhang comenta que o aroma da comida é o melhor GPS do mato. A baixinha o cumprimenta animada, e Wang pergunta o que ele está preparando. Ele pensa que é fácil agradá-la. Bastou um simples frango assado para conquistá-la. Mas logo o protagonista se lembra do verdadeiro problema e pede ajuda para tirar Cheng dali. Wang, surpresa, nem tinha notado a presença dela. Já Li Sisi, curiosa, questiona por que ele está apenas com a roupa de baixo. Irritada, Wang pergunta o que exatamente os dois estavam fazendo sozinhos naquele buraco. O protagonista pede que ela se acalme, explicando que não é o que imagina. Conta que Cheng estava com febre alta, e sem nada para aquecê-la, tirou a própria roupa e a cobriu. Wang, ainda irritada, entende, mas questiona se os dois realmente passaram a noite inteira juntos. Ele confirma. A baixinha, sem malícia, não compreende a situação. Zhang então pede que esqueçam o assunto,
lembrando que o mais importante é ajudar Cheng a se recuperar. Wang, no entanto, insiste. Se você conseguiu sair do buraco, por que não a deixou dormir sozinha enquanto buscava ajuda? Zhang fica sem resposta, olha para Cheng e recorda o que havia acontecido. Li Sisi percebe seu rosto corado. Wang se levanta, e ao chamar a amiga para irem embora, comenta que há muitos ursos naquela área, sugerindo jogar um dentro do buraco. Li Sisi, confusa, concorda, mas logo volta atrás. Sem alternativa, Zhang recorre à veterana e lembra da aposta que fizeram. A baixinha pergunta o que ele deseja. Ele não queria gastar esse recurso, mas pede que o ajude a tirar Cheng do buraco. Ela aceita, cumprindo sua palavra. Zhang agradece. Já Wang, ofendida, avisa para ele não olhar para ela, porque não o perdoará, não importa a refeição que prepare. Depois de tirarem Cheng, o grupo segue pela floresta. Zhang tenta explicar a Wang que a relação entre ele e Cheng não é como ela pensa, mas a garota se recusa a ouvir e insiste que, mesmo com a comida mais deliciosa, não irá perdoá-lo. Desesperado, ele pergunta o que pode fazer para melhorar a situação. A baixinha impaciente esclarece. Ela diz que não vai te perdoar, não importa quanta comida faça. Isso significa que você deve cozinhar para ela. Zhang não entende a lógica, mas, sem saída, promete preparar qualquer prato quando voltarem à escola. Pensa consigo que as mulheres são realmente complicadas e difíceis de entender. Wang aceita, mas impõe uma condição. Ele terá que providenciar tudo o que ela quiser comer na escola. O protagonista pede um pouco de compaixão, perguntando se assim será perdoado. Ela responde que talvez. A baixinha então avisa que já estão próximos da saída. Nesse momento, Cheng desperta, desce das costas de Zhang e começa a caminhar sozinha. Ele pergunta desde quando está acordada. Ela apenas responde que devem retornar à escola. Na Academia Blake, o protagonista está no terraço alimentando a gulosa. Zhang foi ingênua em pensar que ela faria apenas 3 refeições por dia. Na verdade, está comendo um lanche a cada aula. Ele pergunta se ela está chateada, mas ela sequer responde. Em casa, Zhang se esforçou ao máximo para levar toda aquela comida. O avô, decepcionado, lamenta que já não comem mais juntos. Agora que o neto cresceu, parece estar se rebelando. Ele realmente acreditou que Zhang se tornaria um homem que respeitasse a família. Assim que Zhang sai, os dois começam a cochichar. Perguntam-se por que ele anda comendo tanto. Talvez seja a puberdade. Perguntam ao segurança de óculos quanto dinheiro ainda resta do que pegaram emprestado da tia Xiaonan. Ele pega a calculadora de padaria e responde que só sobraram cerca de $60. O cara não acredita. Estão quebrados. E ainda é o início do mês. O coroa pergunta se sobrou algo no fundo da panela, mas não há nada. Zhang limpou tudo. De volta ao presente, Wang pergunta se ele ainda cozinharia para ela todos os dias, caso ela não estivesse mais brava. Zhang responde que sim. Ela coloca a mão na cabeça dele e diz que está perdoado. Na sala, Cheng recebe um presente do protagonista. No bilhete está escrito: "Obrigado por sempre me ajudar. Espero que você goste deste sabor." Cheng, animada, não consegue conter o riso. Para ela, aquilo parece comida de criança. Que infantil. De longe, alguém a observa com um binóculo. Mais tarde, depois das aulas, Zhang sai para alimentar o tigrão, o Blake. Ele preparou algo especial e queria que a pantera experimentasse, mas de repente, o animal solta um rosnado. Zhang se assusta e pergunta o que aconteceu. No entanto, o som não era para ele, e sim para as pessoas atrás. "Você é o Sr. Jiang Nan? Lamentamos o inconveniente, mas gostaríamos que desse uma volta conosco." Olhando para eles, Zhang percebe algumas cordas e pergunta se pretendem sequestrá-lo. Os homens ficam impressionados com sua capacidade de observação e mandam que esqueça as formalidades. Zhang, por sua vez, pensa que eles são idiotas, afinal as cordas e o saco estão bem ali, à vista. "Antes eu queria que a veterana me ajudasse a escapar desta escola, mas já desperdicei essa oportunidade. Se me sequestrarem, terei a desculpa perfeita para sair daqui. Aqueles 2 velhos senis lá em casa são tão pobres que vivem num abrigo para bicicletas. Se esses sequestradores soubessem da situação da minha família, provavelmente sentiriam pena de mim." Um dos homens comenta que o bandido parece calmo demais, o que é estranho. O de cabelo preto diz ao líder para pegá-lo logo, afinal são sequestradores. O loiro pede desculpas, mas diz que não vai deixar o garoto intimidá-los. Zhang continua refletindo. "De qualquer forma, se eu for à polícia, posso fazer meus sequestradores pagarem por danos emocionais. Assim terei dinheiro suficiente para me transferir para outra escola. Eu sou um gênio." Zhang junta as mãos, esperando que eles o amarrem. O de óculos não acredita. Em todos os seus anos nessa indústria vital, nunca encontrou um jovem tão peculiar. O protagonista lembra que ainda estão na escola e comenta que eles não foram muito inteligentes em invadir e tentar sequestrar alguém assim, tão descaradamente. Mas Zhang decide facilitar para eles, disposto a cooperar. "Vocês podem amarrar minhas mãos primeiro e depois me colocar no saco. Vou tentar ficar o mais imóvel possível. Assim será mais fácil me carregarem, como uma sacola cheia de objetos. Ah, e outra coisa, vocês não deviam se vestir de forma tão formal. Usem roupas comuns de trabalho, se disfarcem melhor." Os homens não acreditam no que ouvem e comentam que mexeram com o cara errado. Em todos esses anos, nunca haviam encontrado alguém que os descobrisse tão rápido. Zhang começa a se perguntar se há algo errado. Talvez ele não seja a pessoa que eles procuram. Talvez aquela não fosse sua chance de escapar. Pensa nas garotas e reflete: "Eu não posso mais ficar aqui. Realmente tenho que sair." Perdendo a paciência,
Manda os sequestradores se apressarem. Já estavam demorando demais e seria ruim se alguém aparecesse. Os homens desconfiam de uma armadilha. O líder pergunta ao subordinado se ele tem certeza de que aquele garoto é o alvo certo para subornar a herdeira do clã Tiangi, Sheng Ge. O subordinado confirma. Ela comeu todo o almoço que ele preparou para ela. O de óculos manda amarrá-lo, dizendo não saber que tipo de droga o garoto usou, mas que precisava cumprir sua parte do trabalho. Eles finalmente amarram Zhang. O homem de cabelo preto acha tudo aquilo estranho. Foram eles que planejaram o sequestro, mas parecia que estavam apenas seguindo as ordens da própria vítima. Talvez estejamos ficando velhos. Depois disso, vamos nos aposentar deste trabalho. Enquanto isso, em casa, Cheng recebe a mensagem dos sequestradores. Diziam estar com Zhang e que se o queria vivo, teria que ir até eles. Cheng pensa por um instante, começa a digitar e responde. Então mate-o.